E sobre as denúncias envolvendo Jair Bolsonaro, a cúpula da Procuradoria-Geral da República tem sinalizado que as denúncias elas não devem sair antes das eleições municipais de outubro. Ali na Polícia Federal, a expectativa é outra. Os investigadores acreditam haver chances de o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, apresentar as denúncias contra o ex-presidente em 2 casos até agosto. Aquele que se trata da falsificação de certificados de vacina e também o das joias da Arábia Saudita. Expectativa é que a PGR apresente o veredito sobre os 2 inquéritos de maneira simultânea e depois decida sobre o caso da tentativa de golpe, que ainda não teve o relatório final concluído. Você acha que vem material robusto, então, para a Procuradoria indicar qualquer movimento antes das eleições municipais, Gustavo Segre? Porque as coisas começam a se misturar um pouco agora, né? E isso poderia influenciar também em alguns resultados de pleitos locais, embora quem siga Jair Bolsonaro confie bastante na palavra dele e não naquilo que provavelmente ou não as autoridades apresentarem. Isso até é normal. O que não consigo entender é por que a Polícia Federal apita sobre a data em que a PGR eventualmente deverá prestar a denúncia contra o ex-presidente. Não apita. Não tem motivo. Não consegui entender qual é o motivo da Polícia Federal, que faz investigação com muita coerência, com muito profissionalismo. Ela tem a função de investigar, eventualmente indiciar e passa a denúncia para a PGR. A PGR avalia essa denúncia e se encontra que tem caso suficiente como para armar um processo contra, neste caso contra o ex-presidente, ele aceita a denúncia e faz a denúncia para a justiça. E aí é a justiça que deve finalmente falar se aceita ou não a denúncia da PGR. A Polícia Federal entregou o inquérito, terminou. Não importa para a Polícia Federal em que data vai ser ou não a PGR apresentar a denúncia eventualmente contra o ex-presidente. E aí continuo com a pergunta, qual vai ser a instância? Vai ser a primeira instância? Porque Jair Bolsonaro não tem foro privilegiado. Ou vai direto para a STF de novo, em uma questão que, no caso das vacinas, me parece meio ilógica. O presidente falou a quem quiser ouvir que ele não se vacinou. Isso não quer dizer que uma vacina no nome dele seja provocada por ele. Ô Felipe Monteiro, tem uma questão que eu quero trazer aqui para o nosso debate, que é o bastidor. Vamos colocar o bastidor, porque ele tem feito muita diferença na notícia diária que a gente acompanha sobre manifestações, articulações e aquilo que as autoridades pretendem fazer. Muitas vezes esses bastidores também são usados para alguma forma darem recados. Então, muitas vezes quando alguém do Senado, do Congresso quer dar um recado para a autoridade, vai lá, lança o bastidor, esse bastidor ganha repercussão e acaba que ali meio que por baixo dos panos a outra autoridade recebe esse recado e as coisas começam a se transformar. Por outro lado, muitas vezes esses bastidores que vêm de fontes dentro de autoridades como a Polícia Federal podem provocar esse tipo de questionamento que fez aqui o nosso amigo Gustavo Segre. De que maneira que a polícia deve ou não se manifestar sobre um prazo que cabe à Procuradoria-Geral da República? Quando a gente coloca que há uma expectativa da Polícia Federal, é como se ela estivesse torcendo para que aquilo acontecesse mais rapidamente. E nem sempre a opinião que é passada por uma fonte, ela representa tudo o que a categoria ou aquela liderança pensam também sobre determinado assunto. Então é importante que a gente aguarde também que o rito seja cumprido da maneira correta para que não haja atropelos e, possivelmente, revisões depois. Certamente, certamente. Eu acho um absurdo a Polícia Federal colocar opinião em relação ao prazo e em relação também à forma como a PGR deve agir no caso, né? Até porque a PGR pode decidir por arquivar o inquérito. Ela não necessariamente precisa oferecer a denúncia. Então, quando a Polícia Federal fala que espera que as 2 denúncias contra o presidente Bolsonaro sejam ajuizadas no Supremo Tribunal Federal antes das eleições, ela está mostrando o juízo de valor sobre a situação. Isso é errado, isso é equivocado. Primeiro porque o processo judicial tem seu tempo. Às vezes a PGR precisa pedir mais informação para a Polícia Federal para poder complementar o inquérito, para poder complementar as investigações. Segundo, que não tem no Estado Democrático de Direito você querer agilizar algo, porque às vezes a maturidade do processo não é resolver em um tempo curto, é resolver em um tempo pensado, refletido, ouvindo as partes. Então, a Polícia Federal, infelizmente, ao agir dessa forma, ajuda a narrativa dos bolsonaristas de que está tendo perseguição política. E, de fato, não tem outra conclusão que a gente possa tirar disso.
O Zé Maria Trindade está conosco também, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você. Zé, já quero saber a sua opinião sobre possíveis integrantes da Polícia Federal que manifestaram, então, uma expectativa de se chegar a uma conclusão ou da PGR apresentar algo sobre os inquéritos de Jair Bolsonaro antes das eleições. E você que conhece muito bem os movimentos que acontecem durante eleições municipais ou nacionais, você acredita que isso poderia acontecer? Porque colocaria mais fogo ou fervura ainda a um processo que já está meio quente, né? Eu fui fazer essa pergunta para um delegado da Polícia Federal. Opa. E a ideia é de que foram comentários, apenas comentários, sobre essa possibilidade. Mas ele acredita que não haverá essa preocupação com a agenda. Geralmente, as investigações da Polícia Federal, quando eles chamam de alvo sensível, né, que são investigações que envolvem políticos, que envolvem a agenda política, geralmente há sim uma preocupação, mas isso não é determinante 100% para apresentar o resultado ou não. E além disso, me disse o delegado que trata-se de uma eleição municipal e não exatamente de uma eleição nacional. No caso, há um envolvimento do Ramagem, né, que é candidato e continua candidato, embora alguns dizem que ele pode ser trocado. Toda a indicação do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro é de que haverá manutenção de Ramagem como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Mas a ideia geral é de que não haverá uma pauta da Polícia Federal para as eleições. E ainda, existem alguns pontos que já foram entregues ao ministro Alexandre de Moraes, que pediu, inclusive, parecer do Ministério Público, ou seja, já estão esses pontos fora da investigação da Polícia Federal. Já passou dessa fase do inquérito e agora depende do parecer do Ministério Público e do julgamento do ministro Alexandre de Moraes sobre representar ou não, ou seja, tornar ou não réus os envolvidos nesse processo. Durante o depoimento, o delegado Ramagem, que agora é deputado federal pelo Rio de Janeiro e candidato, né, ele respondeu todas as perguntas. O processo vai continuar em sigilo, esse depoimento do Ramagem. E aí me diz a fonte da Polícia Federal que isso é normal, porque isso protege, inclusive, outras investigações paralelas. E ainda haverá o confronto com novos depoimentos, e esses novos depoimentos serão confrontados com o depoimento do Ramagem. Ele nega a existência da tal ABIN paralela. Ele falou várias vezes durante o depoimento que não existe a ABIN paralela, mas ele admitiu a possibilidade de funcionários atuarem de forma isolada em escuta ou em investigações. Quer dizer, isso torna a situação mais complicada ainda, né? Exatamente, Zé. O Alangani, eu quero saber de você sobre essas expectativas que foram criadas e que podem não ser cumpridas. Exatamente, são setores da Polícia Federal que acabam manchando a imagem da instituição, que é muito séria, porque não agem de uma maneira que seja uma instituição de Estado, mas um órgão político, uma polícia política. E aí concordo absolutamente com o que o PP falou. A partir do momento que você faz uma pressão em cima do Ministério Público, você acabou emitindo um juízo de valor. E agora a PGR não tem outra saída a não ser deixar isso para depois das eleições. Caso contrário, vai alimentar ainda mais esta narrativa de que há uma perseguição política. E essa narrativa de perseguição política, ela não é algo casuístico. Por quê? Porque a gente percebe que, de um lado, tem pessoas que são soltas, com corrupção que existiu, né? A Lava Jato é anulada. Por outro lado, uma série de investigações ao mesmo tempo em cima do ex-presidente. E agora, né, com esse posicionamento de setores da Polícia Federal. Eu pergunto, a quem interessa isso? Alguns bastidores são importantes, eu vou trazer um para vocês agora. Vamos colocar aqui na aberta, porque o Felipe Monteiro, enquanto o Alangani trazia o argumento dele, como eu não trouxe nenhum tema em que ele pôde divergir de maneira bem estridente do Gustavo Segré, ele estava empurrando o Gustavo Segré aqui. Verdade. Faz de novo para a audiência ver o que você fez. Faz de novo. aí. Quero entrar na sua cabeça, Segré. Não, ele viu, o Evandro viu. Estava fazendo, com licença, Gani. Isso, Tava fazendo assim, ó, o Segré. Aí, ó.
Aí, fazendo assim no Segré. Tem problema. Pois é, enquanto você argumentava, Gani. Quinta série B. Que isso? Quinta série B. Eu não consigo... Professor falando, a bagunça Quinta série. dos alunos. Professor falando foi a melhor.